Graças a Deus. Boa noite, irmãos. Deus abençoe. Deus abençoe a todos, mais uma vez, nesta noite. Que a graça do nosso amado Senhor Jesus vos abençoe abundantemente. Nós vamos ler as Escrituras, que é São Mateus 16, do versículo 13 ao versículo 13 ao 16. E após a irmã Sandra vai cantar o hino, Cristo vai hoje passar. Vamos ler a Bíblia? São Mateus 16, versículo 13 ao 16. E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou seus discípulos, dizendo: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns João Batista, outros Elias, e outros Jeremias ou um dos profetas. Disse-lhes ele: e vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Senhor Jesus, Pai amado, te agradecemos, ó Pai, pela revelação da Tua Palavra, porque a única forma de não sermos enganados é ser revelado, ó Pai. E para ser revelado tem que ser eleito para receber a revelação. Por isso nós te agradecemos por sermos sido achados dignos diante do Senhor, para que o Senhor pudesse vir até a nós e revelar os teus planos para nós, Senhor. Deus se dando a conhecer a pobres mortais como nós. Porque se o Senhor não vir a um homem, a uma mulher, e não revelar o Senhor à pessoa, ela não sabe quem és tu. Como o Senhor fez aqui com Pedro e com os eleitos daquela época. Os homens não sabiam quem o Senhor era, mas os eleitos daquela hora souberam quem tu és. Igualmente hoje, Senhor, as Escrituras repetem, os homens não sabem quem o Senhor é, os teólogos não sabem quem o Senhor é, mas o grupo eleito sabem quem tu és, ó Pai. E por isso nós muito te agradecemos. Abra o nosso entendimento espiritual para vermos estas grandezas e te agradecer e viver por elas, ó Pai. Obrigado, Senhor. O Senhor abençoe a cada um mais uma vez nesta noite. No nome de Jesus Cristo nós te pedimos. Amém. Assentai-vos. Cristo vai hoje passar. A irmã Sandra, vamos ouvir. Cristo Jesus é meu mestre e Senhor, a vida a Ele entreguei, minha
Jesus te entregar, obedecer e servir. Nele terás alegria sem par. Venha Jesus seguir. Cristo é meu Senhor, Cristo é meu Senhor, é dele tudo que tenho e que sou. Cristo é meu Senhor. Amém. Deus abençoe a irmã Sandra, que cantou esse hino, Cristo vai hoje passar. Irmãos, nós vamos ver aqui duas coisas. O que os homens diziam e pensavam acerca de Jesus, o que os homens pensavam e diziam acerca de Jesus, não era o que ele era. Mas por que que Pedro soube quem ele era? Não era porque Pedro e aqueles apóstolos eram mais espertos do que os outros. É porque Deus deu a conhecer a eles. Deus mostrou para eles. Você vê ali que Jesus disse que não foi carne e sangue que revelou. Não foi esperteza humana. Foi uma revelação espiritual. Deus veio a ele e mostrou, de fato, quem Jesus era. E estas escrituras, e muitas outras escrituras, vão se repetindo. Nós vamos ver o mesmo quadro hoje. Nós vemos isso na vida de Paulo. Eles chamavam Paulo louco. Nessa seita, nesse caminho que, quer ver? Atos 24. O caminho que Paulo seguia, o que as pessoas falavam da fé de Paulo. O que Paulo cria, eles chamavam aquilo de heresia, de seita. Mas eu pergunto, o que Paulo cria era uma seita? Era uma heresia? Mas as pessoas do tempo de Paulo chamavam o caminho que ele quer ver? Atos 24, 14. Mas confesso-te isto, que conforme aquele caminho que chamam seita, assim sirva ao Deus de nossos pais, crendo tudo quanto está escrito na lei e nos profetas. Não é o que os homens chamam que é. Não, é aquela seita de Paulo. É aquela heresia de Paulo. Se perguntassem para as pessoas no tempo de Paulo, as pessoas lá, quem vocês dizem que Paulo é? Eles diziam, é um louco, é um doido, é um maluco lá. No tempo de João Batista, se perguntasse aquelas pessoas, aqueles homens, o que vocês dizem de João Batista? Ah, ele é um doido, ele apareceu no deserto aí batizando, comendo mel silvestre, e é um louco aí.
Então as pessoas não sabem de fato. Se perguntassem para as pessoas, no tempo de Noé, quem era Noé? Eles falavam, esse agricultor, esse louco aí, disse que ouviu a Deus e começou a construir essa marmota aí. É exatamente. Não é o que as pessoas dizem que de fato é. Você não sabe, o homem não sabe, a mulher não sabe realmente a verdade até que Deus revele para a pessoa. Elas vão pensar que é uma coisa boa, é algo assim, quer ver aqui, ó, em São Mateus, capítulo 11, no versículo 25. Naquele tempo, respondendo Jesus, disse, graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultastes estas coisas aos sábios e entendidos, e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim te aprouve, todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Filho, senão o Pai, e ninguém conhece o Pai, senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Ele perguntou, o que dizem os homens ser o Filho do Homem? Você presta atenção aqui, irmãos. Olha, o que dizem os homens? O que os homens diziam que Jesus era? Veja aqui, ó, os homens, uns diziam, eles pensam que tu és Elias. É o que estava na mente das pessoas. Outros dizem que tu és um dos profetas. Outros diziam Jeremias. E alguns deles, porém não era isto que ele perguntou. Ele disse, aí ele virou para eles, quem vós pensais que eu sou? Agora, aí está a igreja com a qual ele está falando. Ele olhou, o que aquele bando lá pensa de mim? Uns pensam isto, outros pensam aquilo, outros pensam aquilo outro. E aí ele virou para o grupo eleito. Aquele grupo eleito que estava aí, e perguntou para eles, o que vocês pensam? Aí Pedro disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E ele disse, olha Pedro, não foi carne e sangue que te revelou não, foi o Pai que está nos céus. E sobre esta pedra que é a revelação, não é sobre estudo, não é sobre teologia, não é sobre interpretação, é sobre revelação, que a igreja é edificada. E hoje eles falam o quê? Hoje ele é um filósofo, esta religião social, ele foi um homem bom, nós cremos que seu ensinamento é correto, é um assunto para ser vivido. Eu acho que faria todos nós melhor se nós vivêssemos. Nós deveríamos ter nossas igrejas, nosso assim por diante, é um Papai Noel, como uma história de Papai Noel. Agora veja, porém, que observe. Aí ele virou para eles e disse, quem vós dizeis que eu sou? Ele está perguntando à igreja, seus 12. Dentre os milhões daquele dia, ele perguntou a 12. Sua igreja, dos milhões de Noé, ele perguntou a 8. Ele disse, como foi nos dias de Noé, assim será a vinda do Filho do Homem. Veja, onde 8 almas foram salvas. Veja, irmãos, mas não foi carne e sangue, foi a revelação
E eu quero daqui a pouco mostrar algumas coisas, e nós vamos ver o que as pessoas falam. O que as igrejas falam, o que os teólogos falam, o que as pessoas dizem. E agora na igreja, Cristo está exatamente se dando a conhecer. Ninguém conhece a Deus se Ele não der a conhecer. Quando ele estava conversando com a mulher lá no poço, olha o diálogo dele. Ele disse, ela estava tirando água para beber, aí ele pegou, pediu água. Ela disse, eu não tenho com que tirar. Ele disse, olha, eu te dou uma água que salta para a vida eterna. E ele disse, olha, nosso pai Jacó cavou esse poço. Ele disse, toma a água que eu te der, olha, ela saltará para a vida eterna. Ela olhou, mas você não tem o que tirar. E ele começou a conversar, e ele disse, vai, chama o seu marido. Ela disse, eu não tenho marido. Ele disse, se você tiver 5, e o que você está vivendo agora não é o seu marido. E ela disse assim, a Bíblia nos diz que quando o Messias vier, ele nos fará estas coisas, dirá estas coisas. Aí ele falou, eu sou o que fala contigo. Você vê que o Senhor Jesus Cristo deu a conhecer aquela mulher no poço. Ele se mostrou a ela. Você vê que quando Saulo de Tarso estava descendo para Damasco, você vê que Saulo, sendo estudioso do Velho Testamento, sendo judeu, ele sabia quem era aquele pilar de fogo que tinha guiado os filhos de Israel. Ele sabia que aquele lá era o Logos, era Deus Todo-Poderoso. Aí quando o pilar de fogo derrubou, ele disse, quem és tu, Senhor? Ele sabia que o pilar de fogo era o Senhor, mas ele não sabia que aquele pilar de fogo tinha feito carne. Ele sabia quem era o pilar de fogo, mas ele não sabia quem era Jesus. Está prestando atenção? Ele sabia quem era o pilar de fogo. Quem és tu, Senhor? Ele sabia que o pilar de fogo era o Senhor, era o Logos, mas ele não sabia quem era Jesus, porque ele estava perseguindo aquela seita, entre aspas. E aquele pilar de fogo deu a conhecer a Paulo. Ele disse, eu sou Jesus a quem tu persegues. No mesmo instante, abriu o entendimento de Paulo. Então Deus se deu a conhecer a ele. Você vê que nenhum que andava com Paulo, das seitas, dos fariseus, sabia quem era Jesus. Eles chamavam um tal defunto, é o que eles chamavam de Jesus, um tal defunto chamado Jesus, que Paulo alega ter ressuscitado dos mortos. Paulo fica aí com essa seita, falando de um tal Jesus defunto, mas Paulo sabia quem ele era. Agora veja, na igreja, Cristo está exatamente se dando a conhecer. A coisa toda é revelação de Deus para levar Eva de volta para a sua posição correta, novamente com seu marido, notem. E Deus é o marido da igreja, a igreja é sua noiva. Agora, o que Jesus é? A palavra. A palavra sendo aberta para a noiva. Agora Pedro, quando ele chamou, disse, tu és o Cristo.
Cristo, Filho de Deus vivo. Agora observe, bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, diz, o qual significa o filho de Jonas, vê? Bem-aventurado és tu, porque a carne e o sangue nunca te revelaram isto. A carne e o sangue diziam, é Elias, é Jeremias, é um dos profetas. Isso é carne e sangue. Mas a revelação disse, tu és o Cristo. Olha, nunca aprendeste de alguma escola, mas meu Pai, que estás no céu, te revelou isso. Nota o que ele disse a ele, sobre esta pedra, que é Pedro, a semente predestinada de Deus, que havia recebido esta luz. Somente a semente eleita que recebe luz sobre a palavra. Recebe, escuta, recebe luz sobre a palavra. Você vai lendo a Bíblia, lendo, você pode ler toda a Bíblia. Mas quando você é eleito, você vai lendo a Bíblia em certo lugar. Para aquela hora, o Espírito Santo bate um flash de luz. E ele te mostra o que dizem os homens ser o filho do homem. Agora vamos trazer para nós o que dizem os teólogos sobre Atos 2:38. O que dizem os teólogos? Isso é um falso batismo. Isso é heresia. Isso é o que os teólogos dizem. Não, isso aí é seita do Brana. Isso aí é seita do Tabernáculo da Fé. Meu irmão, é porque você não recebeu luz. Como que é uma seita? Se está escrito aqui, você tem que receber luz, o flash da revelação, para clarear as escrituras para você. A luz bate, e de ensinar em todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Se você lê isso como um teólogo, você não vai ver nada. Você vai enfiar as pessoas na água, dizendo, eu te batizo no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e você vai acabando não batizando em nome de nada. Mas quando o flash da revelação bate aí, você vê claramente, não, ele está pedindo o nome. Você vai ver o flash da revelação dizendo, mas o Pai não é nome, o Filho não é nome, o Espírito Santo não é nome. Você não pode, sobre o flash da revelação, ver trindade na Bíblia. Você não vê. Aí você imediatamente, as escrituras se entrelaçam. Você vai ver Atos 2:38, arrependei-vos cada um de vós, seja batizados em nome do Senhor Jesus Cristo, para a remissão dos seus pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos, e a todos que estão longe, e tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. Você vê o que os homens dizem e o que a revelação mostra. O que os homens dizem ser o filho do homem? Os homens diziam, uns Elias, outros Jeremias, ou um dos... Isso é os homens. E o que a revelação disse? O que a revelação disse foi totalmente contrário ao que os homens diziam. A revelação disse, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Agora,
o que a teologia fala, o que os homens falam. Não, olha, esse batismo em nome do Senhor Jesus é seita. Misericórdia, não pode culpar isso, porque é o que os homens dizem. O que a escola tal diz, o que a batista disse, o que a batista fala, o que a presbiteriana fala, o que a assembleiana fala, o que a metodista fala, o que a católica fala, o que a espírita fala, tudo é o que eles falam, mas o que é de fato? O que é verdadeiro? Isso não é carne e sangue, é revelação. O que a revelação mostra? Ela mostra que Pai é Deus sobre nós. Filho é o mesmo Deus conosco. E Espírito Santo é o mesmo Deus em nós. A revelação mostra que é um Deus só, em 3 manifestações, em 3 ofícios. Isto é o que a revelação fala. Mas o que dizem os homens ser estas escrituras? O que diz os homens? O que dizem os homens sobre São João 12, 13, 17, 12 ao 17? Não, isso aí é um ato de humildade que Jesus fez. Isso aí, irmãos, não precisa de fazer, não. Isso aí, olha, foi só lá no passado que eles faziam. Isso é o que os homens dizem. Mas o que a revelação diz? O que os eleitos dizem? O que o grupo eleito disse? O grupo eleito fala: esta é uma das ordenanças físicas que Deus deixou, o lava-pés. O que os homens dizem sobre a Santa Ceia? O que os homens dizem? O que a escola tal diz? O que a denominação tal diz? O que a denominação disse? Não, você vai lá e vai na padaria e compra um pão açucarado, olha, compra um suco de uva e bebe. Mas o que os eleitos dizem? O que a revelação disse? Olha, Melquisedeque, quando Abraão estava voltando da matança dos reis, ele estava vindo de uma batalha. Melquisedeque foi encontrar Abraão. E Melquisedeque deu a ceia para Abraão. E o que Melquisedeque deu? Pão e vinho. O que a revelação mostra? Quando eles embriagavam lá na mesa da ceia de Corintos, embriaga com o quê? Com vinho. Isto é o que os eleitos dizem através da revelação. E olha, e você vai em todas as escrituras, o que os homens dizem sobre a semente da serpente. Os homens denominacionais dizem: não, Caim é nosso irmão, e é mesmo. Não, mas Caim, mas o que a revelação mostra? O que a revelação fala, irmãos? O que a revelação fala não é o que as pessoas dizem. A revelação aqui da palavra diz: Caim era do maligno. Não, Eva comeu uma fruta, Eva comeu. A revelação vem e mostra: Eva teve um ato sexual com a serpente. Então, a serpente não é, o que a serpente é, não é o que os homens dizem o que ela é. Não, a serpente é o que a revelação fala
o que ela é. Olha, a serpente era um animal ereto, com faculdades mentais, para conversar, era o elo mais próximo do homem, é o elo perdido, que a ciência não pode achar. A ciência começa e vai, quando chega no chimpanzé, entre o chimpanzé e o homem, eles veem que há um elo que foi perdido. E este elo que foi perdido era a serpente. Ela estava entre o chimpanzé e o homem. Eu sei que a sua teologia não diz isso, eu sei que os pregadores não dizem isto, mas isto é o que a revelação fala que é, e de fato é. E aí o diabo encarnou na serpente. Satanás não pode criar, ele pode perverter. Satanás é um imitador. Satanás não podia criar um óvulo no ventre de uma mulher, mas Deus pode criar um óvulo no ventre de Maria e ele descer como homem sem o curso sexual. Mas Satanás não podia, então ele perverteu. Ele encarnou na serpente, seduziu a Eva e deitou com Eva, teve uma relação sexual com Eva, e daquela relação íntima com Eva nasceu Caim, que é filho do diabo, e da relação dela com Adão nasceu Abel. E você vê que Abel tinha revelação. Deus veio a ele e revelou que foi sangue, mas Caim, sendo do maligno, ele não sabia. Você vê que os filhos de Caim não sabem. Eles dizem isso é isso outro, isso é aquilo outro, isso é aquilo outro, mas o eleito, o filho revelado, o eleito, ele vai na mosca, ele bate na cabeça da taxinha. Você vê que Pedro acertou na mosca. Tu és o Cristo. Ele não hesitou, ele não demorou, ele foi na mosca. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Você vê que ele vai na mosca. Abel foi na mosca. Ele foi lá, matou o cordeiro, sacrificou o cordeiro, mostrando que era sangue. Mas os filhos da serpente não sabem. Ele deve ter trazido abóbora, melancia, maçã, ele não sabia. Que coisa! Mas o revelado, meu filho, ele vai na mosca. Deus revela para ele. Que coisa maravilhosa! Tu és, não houve dúvida. Você vê que hoje eles defendem. Não, isso aí não foi isso não. Mas o eleito, a semente eleita, vê claramente. Eu quero passar em algumas escrituras aqui. Eu queria ir em vários pontos aqui. Você vai, pergunta para as pessoas hoje, pergunta aos pregadores de hoje, você tem que saber o que é William Branham, homem, e o que é o ministério dele. William Branham, o homem, nasceu em Kentucky. Mas quem é e o ministério dele? Pergunta para os teólogos, pergunta para as pessoas. Veja, o que é Lucas 17:11? Não, isso aí, Jesus estava falando de Elias, mas era João Batista mesmo. Ele estava falando de um só.
Não tem isso não. Esse negócio de o ministério de Elias 25 vezes, isso é reencarnação. Isso é que os homens dizem. Mas a semente eleita, o que ela fala? Jesus virou para os eleitos daquela hora. O que eles falavam de João Batista? Não, é um doido lá, tal. Jesus disse, olha, até agora não tem nascido um homem maior do que ele de mulher. Ele é a voz do que clama no deserto. Ele é o precursor da minha primeira vinda. Ele virou e falou sobre João Batista. Ele deu meia volta e jogou para os nossos dias. Mas Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. O que dizem os homens sobre esta escritura? O que os pregadores dizem sobre isto? O que os homens dizem? Não, essa história de Elias vir restaurar. Mas restaurar o quê? Os eleitos vão ali. Eles podem ver, porque Deus dá a conhecer a eles. Ninguém sabe quem é este William Branham, de fato, se Deus não o revelar a ele. Eis que Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Mas restaurar o quê? O que foi perdido durante as eras. Inclusive, o batismo em nome do Senhor Jesus Cristo, a Santa Ceia com pão ázimo, o lava-pés, a doutrina apostólica, o que a igreja primitiva tinha, ele veio para restaurar todas as coisas. Então o eleito vê, olha nele como também um profeta restaurador. É trazer de volta, ou melhor, levar de volta a fé apostólica. Isso é o que o eleito vê. E o que o homem carnal, natural da terra vê? Nada. Ele olha e vê só uma escritura. Ele fala, não, isso aqui foi escrito aí. Você vai para Malaquias 4, 5 e 6. O que eles dizem ser esta escritura? O que eles falam ser essa escritura? Não, isso aí, olha, isso era João Batista. Isso aí não é nada não, isso é um anjo. Deus vai mandar um anjo grande, vai fazer isto, vai fazer aquilo, vai fazer aquilo outro, e não vê absolutamente nada. Mas a semente eleita, o grupo eleito desta hora, a qual nós estamos vivendo, Deus vem a este grupo eleito, a esta semente eleita, e dá-se a conhecer a eles. Eles vê claramente que deveria vir um mensageiro para restaurar estas coisas. Ele vê exatamente no ministério de William Branham estas coisas desenrolando. O que os homens dizem? Não, ele é um falso profeta. Não, ele se perdeu. Ele morreu de acidente de automóvel. Ele se perdeu na doutrina da semente da serpente. Ele se perdeu nisso. Ele se perdeu no casamento e divórcio. Ele se perdeu nisso, naquilo. Ele se exaltou demais. Isto é o que os homens carnais dizem. Mas o que os eleitos dizem? O homem carnal, o pregador carnal da terra, ele lê as mensagens para encontrar erros. O homem carnal, eles olhavam em Jesus, vê se os fariseus iam para tentar Jesus, para encontrar falhas em Jesus,
Aleluia! Mas a semente eleita foi até a ele para crer nele. O homem carnal, natural da terra, vai nesta Bíblia para encontrar falhas nela. O pregador carnal da terra, homem natural, mesmo igrejeiro, Esaú, era um homem, um crente natural da terra. Ele só tinha visão natural. Ele era um bom crente. Mas Jacó, ele era um homem espiritual. Ele não era um homem carnal da terra. Ele era espiritual. Os eleitos desta hora, eles procuram esta mensagem para se identificar a ela, para nutrir as suas almas, não para encontrar falhas, porque Deus dá a conhecer a eles. O que vocês dizem de Malaquias 4, 5, e restaurará, e converterá o coração dos filhos aos pais. O primeiro versículo foi João Batista. Você vê que a semente eleita vê até a metade do versículo. É um versículo só, não é? Quer ver? Malaquias 4, 5 e 6. Os teólogos não vê, eles não podem, porque eles são carnais. Eles têm que dizer o que os homens dizem, o que a denominação diz. Olha aqui, ó. Eis que eu vos envio o profeta Elias, antes que venha o dia grande e terrível do Senhor. A semente eleita bate o olho aqui, brilha para eles. O natural da terra olha aqui, eis que eu vos envio o profeta Elias. Ah, é o tisbita. Não, é o mesmo espírito, mas esse aqui é outro. É o mesmo espírito. E converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos a seus pais. O homem carnal da terra bate o olho aqui e não vê nada. Mas a semente eleita, a qual Deus disse, graças te dou. Deus vem a eles e revela. Deus mostra para eles, olha, esse aqui são dois. E converterá o coração dos pais aos filhos. Deus vem e mostra, esse foi João Batista. João Batista pegou os pais lá da lei. Eles não mostravam que viria o Messias. Messias virá, o Messias virá, o Messias virá. Esse foi João Batista. Ele pegou os pais lá e disse, olha, eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Aquele lá era os filhos dos apóstolos, dos profetas, digo dos profetas. Os filhos dos profetas, dos patriarcas, lá do passado, do Velho Testamento. E ele traz todos, aqui estão Jeremias, Isaías, Moisés, todos lá. E aqui está João Batista. E aqui ele introduz Jesus, o Messias, no meio do caminho. Então ele pega esse povo aqui e traz eles para cá. Agora você vê, ó. Esse aqui é outro, olha. E o coração dos filhos a seus pais. Estes somos nós. Nós somos filhos dos pais apostólicos. Então, ele vem o que os homens dizem ser isto. Eles falam, não, isso é bobagem. Isto é uma seita de William Branham. Mas os eleitos olham e vê que os nossos corações foram convertidos à mesma doutrina de Paulo, o mesmo ensinamento de Paulo, a mesma doutrina que Paulo ensinou.
o que os homens dizem. O que os homens dizem sobre 1 Coríntios 14, 34. Que as mulheres não ensinem, nem usem de autoridade. Eles olham assim e falam, não, isso foi para o dia de Paulo. Hoje nós somos modernos. A semente eleita olha e diz e vê, porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Olha, se eu mesmo, ou um anjo do céu, vos anunciar outro evangelho, seja anátema. A semente eleita olha e não vê apóstola, não vê bispa, não vê diaconisa, não vê isto na Bíblia. E ele mesmo deu uns para apóstolos. Homem, a mulher não tem nada a ver no ministério da palavra. Esta é o que a semente eleita vê e o que os homens dizem. Esse Brana aí, mas os eleitos agarram em sua mensagem. Vamos lá, o que os homens dizem sobre Apocalipse 10:7. Mas nos dias da voz do sétimo anjo. Não, isso aí, gente, você vai vir um anjo aí. É anjo, a visitação de um anjo. Mas o que diz a semente eleita? A semente eleita vê exatamente Deus no ministério de William Marion Branham, revelando toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, para dar fé de rápido. Não, olha, a lei não tem mais profeta. O que os homens dizem sobre profeta? Não, a lei e os profetas duraram até João. Está no Velho Testamento, isso é o que os homens dizem. Mas o que a semente eleita disse? Jesus Cristo era varão profeta. Paulo foi profeta da primeira era. Ágabo era profeta. E ele mesmo deu uns para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores, doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos. O que dizem os homens? O que diz os homens sobre nós? Aquele bando lá, aquela igrejinha lá, aquele povo do Brana, aquele povo que canta bonito, é um povo bom, mas é tudo doido. Esse povo aí é aceita, isso é o que os homens dizem. Mas o que Deus diz? O que os homens dizem de Lucas 17:30? O Brana ficava lá, ficava lendo a mente do povo. Isso é telepatia mental. Isso é bobagem. Ele lia, ele hipnotizava as pessoas. Ele ficava lá hipnotizando, lendo a mente das pessoas. Mas o que a semente eleita diz? Este é o mesmo ministério. Quando ele estava em carne, conversando com Abraão, ele discerniu os pensamentos de Sara na tenda. Ele disse que isso aconteceria quando o mundo voltasse na mesma situação, quando Sodoma estivesse no clímax. Você vê que os sodomitas estavam no clímax. Eles não queriam mais mulheres. Ló ofereceu as suas 2 filhas virgens. Eles não queriam. Eles queriam os anjos. Mas antes disso, era uma semente eleita. Abraão
separado, e Deus dando a conhecer a eles em carne humana, bebendo leite, comendo carne e fazendo promessas para Abraão, a semente eleita. Deus em carne, falando com eles. E ele disse que este quadro voltaria novamente no fim do tempo. E nós estamos exatamente nesse clímax. O mundo nunca viveu uma cena tão real como lá e agora. Veja o mundo sodomita. Veja como está o mundo sodomita, a religião sodomita. Veja como ele está. Olha, os pregadores que foram enviados, Billy Graham e Oral Roberts. Veja lá naquele mundo, foram enviados 2 anjos para Ló, para o mundo sodomita. Mas o que eles fizeram? Eles cegaram aqueles crentes sodomitas. Mas quem ficou com Abraão foi Deus em carne. Abraão chamou de Eloí. Ele disse que este quadro voltaria novamente antes do rapto. O que dizem os homens a respeito disto? É telepatia mental, é bobagem, é leitura de sorte, é leitura de mente. Mas o que diz a noiva? A noiva vê claramente as peças. A noiva vê claramente o quadro. A noiva vê as bombas caindo. A noiva vê o mundo sodomita. Mas a noiva vê Deus manifestado em carne novamente. William Branham, ele não é Jesus Cristo, não. Não, isso é bobagem. Ele manifestou o ministério. Quando Jesus estava lá, conversando com a mulher no poço, ele discerniu os pensamentos dela. William Branham é um homem, mas o ministério dele é Deus em carne humana. Aleluia! E o que repete agora? O que Deus é em mim, o que Deus é em você. O mundo olha para nós, o que as pessoas dizem? É um bando de fanático, é um bando de louco, é um bando disso, é um bando daquilo. Seu pastor é um louco, é loucura, é o que dizem os homens ser isto. Mas irmãos, o revelado vê Cristo, o mistério de Deus revelado, Deus operando novamente em carne humana, Deus andando de novo na terra, em homens e mulheres, Deus em seu povo, para ver a junção. Estamos na hora da junção do tempo. O eleito vê todas as escrituras se entrelaçando. Ele vê as escrituras tão claras. Aleluia! Minha irmã, você pode ser fraca. Você pode ser considerada tão débil. Você pode ser considerada. Você pode se considerar a menor do grupo. Mas você viu estas coisas. Meu irmão, você viu o ministério do Filho do Homem. Você viu esta mensagem te restaurando. Nós fomos restaurados. Se o nosso coração foi restaurado, é porque somos filhos e não bastardos.
Você viu o Pai, o Filho, o Espírito Santo através da revelação. Não foi carne e sangue. Aleluia! Isso sobrepuja tudo demais. Isto te coloca lá em cima. Todos os pesares, todos os problemas ficam pequenos lá embaixo. Aleluia! Oh Pedro, não foi carne e sangue, mas a revelação espiritual do quem eu sou. Quem diz os homens ser o filho do homem? Mas vocês, grupo eleito, para aquela multidão toda, ele virou para os eleitos. Não tem um teólogo sequer que conheça essa Bíblia por revelação. Ele conhece por conhecimento, eles por superstição. É Elias, é Jeremias, é um dos profetas, mas acertar na mosca é só para eleitos. Eles ficam com medo, eles pensam, não, eu vou ficar aqui com Jesus. Jesus mandou batizar nos títulos, Pai, Filho e Espírito Santo. Se eu prefiro ficar aqui com Jesus. Se ele errou, eu vou ficar com Jesus. Eu prefiro chegar lá junto com Jesus do que com Pedro. Ah, você é bobo, eu vou ficar com Jesus, eu não vou ficar com Pedro. Gente, Pedro ficou com quem? Eles ficam inseguros, eles não sabem se vai para Mateus 28, 19, se vai para Atos 2, 38, mas a revelação pega Mateus 28, 19 e todas as escrituras, Lucas 24 e Atos 2, 38, Atos 9, Atos 10, Atos 19, e entrelaça. Tudo é a palavra de Deus. Não é um ponto certo, outro errado, é tudo correto, mas necessita da revelação do Pai. Eu queria ir mais, mas o tempo não permite. Olha, a adoção espiritual. Observe que bela imagem de hoje. Depois de ter recebido a Cristo, depois de ter sido cheio do Espírito Santo, o que os homens dizem sobre você? O que os seus vizinhos falam sobre você? Eles não falavam sobre Paulo, eles não falam sobre William Branham. O que eles falam sobre nós e quem nós somos? Nós somos os eleitos dessa decadente era. Se tem uma das coisas que eu acho mais lindo em Billy Paul, o filho do profeta, é quando ele exclama: eu amo este profeta desta decadente geração, e pela graça de Deus, com ele eu me reunirei. Eu uno a minha voz com a dele e repito: eu amo este profeta desta decadente geração, e pela graça com ele eu me reunirei. E você diz a mesma coisa. Aleluia! Quem diz os homens e quem de fato é, o que a revelação de fato disse. Vai perguntar para os homens quem é William Branham. Você ficará com a cabeça inchada, mas deixa o Espírito Santo. Você aí que fica pesquisando na internet quem é William Branham, a internet nunca irá te responder. Você fica perguntando os teólogos, eles nunca irão te responder, mas pergunta ao Pai.
Oh Pedro, mas o meu Pai que está nos céus, não foi teólogo, não foi estudante, não foi internet que te revelou, mas meu Pai que está nos céus. Pega a sua Bíblia, pega as mensagens, fica só. Você pastor, você irmão denominacional, pega as suas mensagens, pega a sua Bíblia e deixa o Pai te revelar. Aleluia! Já pensou? Se eles fossem para os teólogos perguntar quem era Jesus, se eles corressem Anás, Caifás, o sumo sacerdote, perguntar que era João Batista, sendo Anás e Caifás o sumo sacerdote, a palavra veio a João no deserto. Quem mostrou para João que aquele era o Cristo? Deus tinha falado com ele: aquele que eu te mostrar terá o tal sinal, esse será ele. Quando ele estava lá nas águas, quantos homens barbudos não estavam lá? Mas o Pai tinha revelado a João. Quando João viu andando em direção às águas, como que João sabia que ele era o Messias? Deus tinha mostrado para ele. Ele disse: aí vem um, eu não sou digno de desatar as suas alparcas. Eu batizo com água, mas ele limpará a eira. Ele batizará com fogo e com o Espírito. Importa que ele cresça e eu diminua. Aleluia! Quem te falou isto, João? Aquele que me enviou me falou estas coisas. O que diz Anás e Caifás ser João? Mas o que a revelação disse: olha, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O que fala, minha irmã, o que as pessoas falam de você, o que as vizinhas falam de você, o que sua família fala de você, não interessa. Interessa o que Deus pensa de você. Aleluia! Deus te abençoe, Deus te fortifica, Deus te dê graça. Que esta revelação cresça na sua alma, que Ele te encha, que Ele te dê mais, que você esteja ancorado, fortificado na graça do Senhor Jesus. Deus vos abençoe. Amém, Jesus. Amém. Ó Jesus Cristo, amável Pai celestial, te agradecemos, Senhor, por esta revelação espiritual, por saber quem é esta mensagem, quem somos nós. Nós conhecemos a nós mesmos, Senhor, como homens, como mulheres, frágeis, débeis, mas nós sabemos em quem tenho crido. Nós fomos revelados, Senhor, ninguém tira de nós esta revelação. Que o Senhor ancore isto na alma dos teus filhos, os abençoe, os ajuda, os fortifica, que eles possam caminhar, Senhor, acima dos empecilhos, no nome de Jesus Cristo. Amém, Jesus, amém.